E seguimos adelante com a nossa pauta, nossos assuntos de hoje. E entre eles, temos um assunto agora que é voltado à cultura, né, para dar uma relaxada, dar uma quebrada aí na sisudez, digamos assim, da nossa programação matinal. E a gente já falou aí de quebradeira do comércio, já falou de impostos, já falou de Câmara de Vereadores, mas agora a gente vai falar um pouco nessa área que eu estava comentando antes, que é de cultura, Paulo. Temos uma convidada especial, Paulo. Isso mesmo, uma convidada especial para um assunto especial, Alexandre. Até porque, como se diz muito, né? Quem não lê apreende o mundo por aqueles que leem, né? A mais do que isso, a leitura é um fator também de prazer, é uma atividade humana prazerosa, né? E além de estimular a nossa construção do mundo, né? A nossa identidade, o universo imaginário que a gente desenvolve durante a vida, isso está muito ligado às expressões aí que são simbólicas, e a leitura é uma parte importante disso. Mas para falar sobre esse processo todo e também sobre seu trabalho para estimular a leitura aqui em Foz do Iguaçu, nós vamos receber a escritora Laisa Andria, essa é a pronúncia correta, senão ela me corrige, para falar sobre seu trabalho, para falar sobre a importância de se estimular a leitura, principalmente entre as crianças, e também é um foco aí do trabalho da Laisa Andria. Seja bem-vindo, Laisa. Obrigado por atender ao nosso convite. Oi, bom dia. Muito feliz por estar aqui participando e falando um pouco sobre esse assunto, que é muito importante, principalmente nessa época de pandemia, que a gente tem um monte de criança em casa no celular. Ô, Laisa, é uma disputa quase em glória, né, Laisa? É. Mas o que você tem sentido? Oi? Ô, Laisa, eu e o Alexandre aqui estamos nos disputando aí quem fala com você. Mas já que você tocou nessa questão da pandemia, do uso do celular, com a sua experiência aí, com o contato que você tem com o público direto, você acha que a gente está lendo mais nessa pandemia? As pessoas estão buscando mais livros, ou pelo menos intercalando aí o tempo em que passam nos celulares e na mídia impressa, né? no artefato livro? Como que você sente isso? Sim, acho que a gente está lendo mais em vários meios, né, de várias formas. Agora, livro continua aquela questão, né? Quem não tinha o hábito de leitura antes procura mais a leitura em celular, em blogs, em notícias, em outros meios. Agora, quem era leitor também está aproveitando o tempo para colocar a leitura em dia, né? Porque tem muito disso de acumular livro, acumular leituras e nunca ter tempo de ler. Então, a gente agora tem um espacinho maior para leitura, para se dedicar para isso. Eu acho que está tendo vários tipos de leitura, até é necessário para as pessoas entenderem o momento. Algumas estão buscando ler mais. Legal. Olá, você tem um trabalho bem contundente aí para estimular a leitura entre crianças, né? Quais são os benefícios da leitura na infância? Desde o raciocínio, a leitura mesmo em si, né? O aprender a ler, o aprender a interpretar, que essa é a função que a gente aprende na escola, desde sempre, da leitura, mas também a questão do raciocínio, que em matemática a gente aprende, né? 2 mais 2 é igual a 4. Mas com a leitura, a gente precisa entender também o contexto desse contexto que não poderia ser uma mentira e não poderia ser 5. Então vai um pouco além a interpretação. Ajuda bastante em questões de lógica a leitura, porque você não consegue, as pessoas às vezes falam assim, mas é mais importante a gente ter aquele raciocínio lógico de matemática, mas às vezes você precisa ler a questão de matemática para entender qual que é o raciocínio por trás da matemática, né? As crianças às vezes não são estimuladas a entender isso, quão importante é a leitura. E também a questão a gente percebe, eu trabalhando com as crianças, eu não trabalho só leitura, eu trabalho brincadeiras, várias outras coisas, né? E é bem interessante ver como as crianças que leem, as que têm aquele hábito de pegar o livro, elas são muito mais espertas em brincadeiras, elas deduzem coisas mais rápido, elas são mais estimuladas a ler o mundo, não só aquilo que está na frente delas, elas leem o contexto.
Então, a leitura ela ajuda nisso. Não só a leitura no papel, mas a leitura no papel com o ambiente. Isso é importante. Elas perderem esse medo do monstrinho, que são só as palavras dentro do livro, né? Entender que aquilo ali tem um contexto na vida delas e no ambiente em volta delas. Legal. Você deu uma série de dicas. Mas eu ia te perguntar... Paulo, a minha pergunta é o seguinte, se esse seria o caminho para estimular a leitura nas crianças, né? Estimular esse hábito da leitura das crianças. Porque quando criança, né, 5 anos atrás, a gente tinha muito esse hábito através da escola, né? Do estímulo da leitura, dos trabalhos que tinha que desenvolver, dos resumos, resenhas, né? De coleções, como Série Vagalume, Cachorrinho Samba e por aí vai. Então, eram as leituras iniciais que a gente tinha. Hoje, quais são esses estímulos que é possível serem trabalhados dentro dessa disputa do celular, das redes sociais, dos vídeos, do YouTube, principalmente? A gente tem muito crianças e jovens consumindo bons conteúdos no YouTube, mas não são os conteúdos de leitura. Olha, tem várias técnicas, né? Mas eu acho que o mais importante é você entender o que a criança quer, o que ela gosta. E puxando a atenção dela a partir desse ponto, né? Eu trabalho, não é um grupo grande de crianças, sempre é um grupo mais pequeno, né? Porque é da participação espontânea lá no SESC, então quem entra na sala de leitura acaba participando. E a minha técnica de contação de histórias não é igual a maioria conhece, que é aquela da apresentação teatral, que se veste de personagem ou coisa assim. É mais uma conversa mesmo e o pegar o livro. Então, nessa conversa, antes de começar a leitura do livro, eu faço algumas perguntas relacionadas com a história, e elas vão me contando alguma coisinha. Se tem um cachorrinho, por exemplo, todo mundo conta a história da vida deles com cachorrinhos, com bichinhos de estimação. Aí eu já sei o nome da criança e eu, conforme eu vou contando a história, eu vou falando, igual aquela história que você contou, fulaninho. Igual assim, elas interagem e conversam. Depois elas pegam um livro e levam para os pais, né? Se os pais não estavam ali no momento, e recontam toda a história. Então, é uma construção. Isso eu faço num dia, no outro, se vier a mesma criança, eu já sei o que ela gosta. Então, eu vou construindo isso. Em casa é bem mais fácil, porque os pais, irmãos, tios, tias, avós, eles conhecem as crianças, né? Pelo menos a gente espera que eles conheçam, que tentam entender as crianças. E assim buscar alguma forma de tirar a atenção do celular, ou às vezes partir do celular. Ele tá vendo alguma coisa lá e olha, mas tem um livro que conta essa história aqui. Olha essa história que a minha avó me contava quando era criança, que é parecida com isso daqui. Então, exige um pouco de esforço nosso também, em buscar essas relações. Laísa, você tocou num ponto que é central, né? A família como um todo, através do exemplo da leitura em casa, né, exercendo o hábito da leitura em casa, é um grande estímulo à criança, né? Como é que você observa a participação dos pais nesse processo da leitura no público infantil aí? Principalmente a partir da sua experiência aí com esse grupo de leitura, conhecendo os familiares, né? Mesmo a participação dos pais nesse processo? Eu tive várias experiências, que antes eu trabalhei numa livraria também com a parte de vender os livros, né? Tem toda essa conquista do público, dependendo da idade. Às vezes os pais trazem as crianças para escolher livros, mas eles não tinham o hábito da leitura, ou a criança vinha toda empolgada. Na época que eu trabalhava era o Minecraft, né? Tinham vários livros do Minecraft, e elas queriam isso, e os pais falavam, mas é um livro de joguinho, o que ele vai aprender com esse jogo? E eu sempre falava, o importante é ele querer pegar um livro na mão e abrir e folhear. Agora, na sala de leitura, tem vários... são vários exemplos que aparecem lá de pais. Tem aqueles que entram com as crianças e vão no tapete, escolhem um livrinho com os filhos, deitam no tapete, abrem o livro, lê com eles, fazem perguntas. E tem aqueles que simplesmente depositam a criança lá dentro e somem, vão fazer outra coisa. E tem aqueles que deixam a criança para ler um livro, mas eles mesmos vão sentar no sofá e ver o celular. E esquece a criança, como se fosse um momento de alívio da criança. Então, é preciso uma educação dos pais. O que eu vejo, assim, o que eu noto de tudo isso é que, pelo menos quando eles estão lá dentro, tem esperança de que a criança no futuro seja um pai que estimule a leitura. E eu acho muito bonito, eu tiro várias fotos, assim, para os meus relatórios, quando eu vejo os pais lá que eu tenho um tapete, né, bem felpudo, lá os pais naquele tapete com os filhos, lendo os livros. É um momento bem bonitinho, assim, deles. E as crianças não esquecem, elas entram no SESC, elas querem ir para a sala de leitura e já vão puxando o pai e a mãe, não, vamos lá que tem que ler um livrinho. Não importa se o pai está com pressa ou não, tem que passar na sala de leitura para pegar o livrinho.
Vou te falar uma coisa, hein, Paulo? O sujeito, pai, ir lá no SESC, levar na oficina ou no clube de leitura, deixar a criança ali do lado e ficar na frente ou perto dela, mexendo no celular e sabe, sei lá, rindo, papeando, aí não tem jeito, né? É um péssimo exemplo, né? Pensa que está fazendo a coisa certa e, na verdade, não está fazendo totalmente errado, né? Seria melhor, sei lá, ficar em casa. Tem, só mais um adendo dentro disso, tem uma questão assim, pelo espaço, né? O espaço que eu trabalho com as crianças é uma sala infantil. E o sofá onde os pais ficam num ambiente próximo, mas é um pouquinho longe. Agora, se o pai fica ali dentro do ambiente da sala de leitura, às vezes eles largam o celular e participam também. Então tem esse jogo. Eles não estão interessados, eles vão sem nenhum interesse em participar, mas quando eles veem o andamento, eles acabam participando também. Não entendo, Laísa, mas assim, tem que ser natural. Sim. Tá? Desligar o celular e interagir ali totalmente com a criança, ou ler um livro, ele próprio, um outro livro, né? Ou ler em conjunto com a criança, como você contou esses bons exemplos aí. Mas jamais dar esse mau exemplo como você apontou. Paulo, é contigo aí. Desculpa, foi só algo assim que é surreal. A gente vê por aí alguns exemplos assim, né? Então, isso não, você não tocou num ponto errado, não. Agora, por outro lado, Alexandre e Laísa, não sei se vocês concordam, mas o que eu sinto é que, da parte dos pais, há sempre uma valorização do artefato livro, né? É muito grande. E assim, e eu acho que de parte de muitos pais, há uma ligação entre o hábito da leitura com a escola formal, ou seja, com todos esses processos formais que a gente vive e que são necessários de serem vividos, né? Mas, assim, os pais, eles têm um respeito ao livro e ficam muito satisfeitos quando as crianças estão lendo, os adolescentes estão lendo, mas eles associam isso, no meu modo de ver, em partes, a ir bem nas disciplinas da escola, a ser alguém melhor na vida, pensando no mercado de trabalho, essas coisas. Eu acho que isso tudo faz parte da leitura e é importante, mas a leitura tem que ir além disso, né? Ela tem que ser uma porta para essa amplitude que é a condição humana, né? Em todas as suas manifestações. Aí, o que você fala sobre isso, Laísa? Você que da temática, é da área e pode dizer com mais propriedade. É bem o estereotipo, né, também, de que a pessoa não é só um estereotipo como é a realidade. A pessoa que, às vezes, ela é mais interessada no assunto, ela é mais inteligente no assunto, ela lê vários livros, lê várias publicações sobre isso, mas, às vezes, em outro assunto, não. Então, quem vê de fora, quem não tem esse hábito, pensa, nossa, ela é inteligente, porque olha só quantos livros que ela tem, né, na estante, quantas coisas que essa pessoa tem. E é uma construção do nosso sistema de educação nacional, né? Não vou falar muito disso, porque é uma conversa muito longa, um debate muito longo, mas a gente aprende na escola que leitura é importante para um objetivo que seria no futuro passar no celular, na faculdade, no vestibular, né, de ter um futuro. Os pais, aqueles que não tiveram muitas oportunidades, cresceram pensando isso. Às vezes viram outras crianças, viram outros modelos, outros exemplos e pensam dessa forma. Também a questão na escola de ter o trauma, né, de às vezes um professor não saber... Aqui a parte que eu contei, que eu brinco com as crianças, tudo isso é uma parte legal do estímulo à leitura, mas tem a parte que é ruim também, que é aquele professor que traumatiza. Então o pai, ele cresce com esse trauma da leitura. Mas ele, ao mesmo tempo, ele sabe, eu não gosto, mas eu sei que se meu filho começar a ler, é um bom caminho para ele. E tem muito disso dos pais. Eu tinha na livraria e continuo tendo agora, trabalhando com a sala de leitura, que são aqueles pais que chegam e falam assim, mas eu não gosto de ler. Né? Eu não gosto de ler. E eu sempre rebato e falo, não é que você não gosta de ler, você não encontrou um livro que você gosta de ler ainda. E a única forma da gente encontrar um livro que a gente gosta de ler é procurando. E o melhor meio de se procurar é entendendo o que a gente gosta, né? Então, é o mesmo princípio com as crianças, buscar o que gosta para estimular a ler. E eu tive bons casos, assim, de pessoas que falaram que não gostavam de ler, eu indiquei um livro e a pessoa quis outro e foi nesse mundo da leitura. E hoje chega lá e fala, nossa, olha quantos livros que eu li esse ano. Quando você fala em traumatizar, a gente poderia, a título de exemplo, assim, citar aquela obrigatoriedade de ler Machado de Assis, que é ótimo, para responder na prova, assim,
incluiria aí esse trauma, vamos dizer assim? Sim, porque o Machado de Assis é incrível, né? Tudo que ele escreve, mas a gente só aprende a entender que o livro é incrível quando a gente entende o que ele fez com a leitura, né? As técnicas que ele usou, qual que era a jogada de mestre dentro dos livros que ele escrevia. E se a gente não tiver esse princípio de construir essa visão de mundo, de eu vou ler para interpretar não só as palavrinhas que estão ali, mas a relação delas com o mundo, história, geografia, política, um monte de coisa a gente precisa entender antes de entender o que Machado de Assis falou naquela época, né? O que ele queria falar e por que isso continua interferindo hoje. E as crianças e adolescentes, às vezes, não têm nenhum interesse de ir atrás desse conhecimento ainda. Então, é por isso que acaba traumatizando, porque a escola exige, né, para a prova, para um objetivo que vai ser ali, pontual, naquela hora, não para o futuro, então eles não veem interesse nisso, e acaba criando esse trauma da leitura. Porque é difícil, né? Tem, ainda mais dependendo do livro que usa, tem alguns que usam aquela versão mais jovem, que é mais fácil de ler, né? Algumas palavras são alteradas, mas geralmente as escolas querem a versão clássica. E a criança, o adolescente não vê um propósito, né? Sim, eu vou te colocar duas perguntas em uma. Na verdade, eu vou te fazer primeiro. Que você falou ali, uma coisa que muita gente fala lá, tantos livros no mês, tantos livros no ano. Tem uma técnica, uma dica simples que você possa dar ali sobre o melhor horário para ler, o melhor local para ler, se existe uma quantidade de páginas para ler por dia, o que você pode apontar para isso, não só para as crianças, mas adolescentes e para nós mesmos, adultos? Olha, eu acho que o principal é estar com vontade de ler. Se você está com a vontade de ler, nada vai interferir. Mas agora, se você está indo lá por obrigação, você vai lembrar que daqui a pouco vai começar um negócio na TV que você queria ver, que vai ter no celular alguma coisa que você queria ver, ou vai procurar distrações que vai te desviar da leitura. Então, tem que ser também aquela questão da história interessante, né, que te prenda, mas até a história te prender, que é uma aceleração, né, você vai acelerando até pegar o rumo da leitura, você tem que estar com vontade de enfrentar aquele desafio para ler. Agora, a melhor hora para ler a gente tem aquela visão também de ler à noite antes de dormir, né? Mas se você estiver muito cansado do dia, não adianta. Por mais vontade que você tiver de ler, não consegue. Acho que é aquele momento mais de tranquilidade mesmo, de você poder estar imerso no mundo. Porque você vai para outro mundo lendo, né? Então você tem que estar disposto a fazer essa viagem com tempo e cabeça para fazer essa viagem e aproveitar. Olá, Isa, eu vou pedir para você agora dar sua opinião sobre como é que andam as políticas públicas em Foz do Iguaçu de estímulo aí à leitura, né, a formação de novos leitores aqui na cidade, né? Como é que você vê esse panorama? Assim, tem um escritor que já falou que ele imaginava o paraíso como sendo uma grande biblioteca, né? E esse nosso paraíso aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, a nossa biblioteca pública, que é fantástica, tem um acervo riquíssimo e grande, está localizada numa região central de Foz do Iguaçu. Ela não poderia oferecer outras atividades, né? Por exemplo, da Biblioteca Pública do Paraná, né? Sim. Espaço de irradiação da cultura que chegasse a esse momento da leitura, ou seja, misturar tudo naquele espaço maravilhoso que a gente tem para formar leitores e para levar as pessoas a gostar mais de ler. Como é que você vê isso tudo aqui na nossa cidade? Eu participei da Academia de Letras, né, aqui eu participo ainda, ela está em stand-by, né, ela está parada, mas ainda participo da Academia de Letras, e eu vejo assim, tá melhor em questão de estímulo do que já foi. Uma época tem mais pessoas pensando nisso, mas é uma questão muito estrutural e de pensamento da cidade também. O ambiente está lá, né? A gente tem tem um acervo incrível, a biblioteca da cidade, mas o espaço ele ainda não é muito ideal para a biblioteca. Precisaria de um espaço mais amplo, né? Uma estrutura um pouco melhor para ser convidativa das pessoas irem lá executarem atividades. Tem várias pessoas dispostas e que fazem isso, que estimular a leitura, mas tem outros campos que também precisam ser melhorados. E não é uma coisa assim de um dia para o outro, né? De 4 em 4 anos. É uma coisa, às vezes, de um trabalho de 20 anos, da vida de uma pessoa se dedicar a construir um ambiente, e não só um ambiente físico, né? Mas o ambiente da pessoa estar lá dentro e de ser estimulante para a leitura. Você deu o exemplo da biblioteca lá de Curitiba, né? Eu visitei lá, é incrível o espaço,
e foi todo o pessoal do SESC, a gente foi lá fazer um tour com eles, entender qual que foi o processo de criação daquele ambiente, né? Não foi uma coisa também que eles fizeram de um ano para o outro, foi todo um trabalho que às vezes tinha algum problema, porque sempre quando liga política, interesses, né, acaba tendo um stop, daí depois tem que continuar o trabalho, tem que recomeçar da onde parou. E foram anos deles fazendo esse trabalho até chegar a esse reconhecimento que tem, das pessoas irem lá porque elas simplesmente falam, nossa, eu tô aqui no meio da cidade, o que eu vou fazer? Vou para a biblioteca porque lá alguma coisa está acontecendo, alguma coisa interessante tem lá, alguma coisa eu vou aprender. Em Foz a gente não tem esse pensamento nem das pessoas ainda, né? Quantas pessoas de meio-dia, no horário de almoço, que trabalham ali no centro, vão lá para a biblioteca para ler ou simplesmente para ver o que ela tem para oferecer, né? Tudo bem que agora está fechado, a gente não pode entrar lá, né? Mas antes, eu não fazia isso. Quando eu morei uma época lá perto, ainda quando eu era criança, eu queria muito ir lá, mas os meus pais não me levavam lá sozinha. Eu não podia ir. Então, quantos pais levam as crianças lá, né, para fazer um trabalho, alguma coisa assim? Então, tem toda uma cultura de pensamento em várias esferas que ainda precisa ser bem trabalhada, mas eu acho que já começou. Tem várias ações que alguns anos atrás a gente não tinha, agora tem pessoas pensando nisso. Tenho esperança de que vai... Eu já frequento... Oi? Ouvindo, Liza? Tá um ruído, mas agora eu escutei. Tá ouvindo? Não, a gente conseguiu te ouvir. Eu concordo contigo. Eu sou do tempo que ia na Biblioteca Pública de Foz do Iguaçu, ainda lá no Parigô de Souza, lá no Colégio Parigô. Sim. Ela era bastante concorrida, assim. E tinha muita gente que ia lá só para ler periódicos, para ler um livro, pessoas como eu naquela época que iam lá para fazer seus trabalhos escolares, enfim. Então, eu acho que o que está faltando é a gente dar esse primeiro passo depois do poder público, né? Você tocou num assunto que é muito importante, na minha opinião, que é a questão do espaço físico, né? A gente precisa lembrar que aquele espaço foi repassado pelo governo do Paraná para a biblioteca pública, né? Não para a estrutura administrativa da Prefeitura de Foz do Iguaçu, como ela vem funcionando há muito tempo, né? Então, a gente tem um auditório que é usado para reuniões do setor administrativo, da prefeitura, do setor político, né? Como aquilo poderia ser um espaço para atividades lúdicas, como você falou aí, expandindo o espaço da biblioteca, né? Essa é uma opinião minha. Mas eu queria, encaminhando aí para os finalmente da nossa conversa, assunto bom o tempo passa rápido, eu queria te ouvir um pouco, assim, do seu lado escritora. Como é que você enxerga a leitura estando desse outro lado, entre aspas, como escritora, né? Você tem dificuldades de fazer a sua obra chegar às pessoas, apresentar editoras para que ela seja publicada, enfim, como é que é essa simbiose aí da leitura com o seu papel de escritora também, Laís? Olha, se essa pergunta fosse antes da pandemia, era uma resposta, né? Agora é outra, porque a gente está passando por um processo que várias realidades que funcionavam até então precisam ser reconstruídas. O mercado editorial no Brasil ele estava sofrendo um impacto bem grande, com o Saraiva declarando falência, a livraria Cultura, acho que é Cultura, agora eu não lembro, mas acho que é Cultura, também declarando falência, não participando de grandes eventos como a Bienal, que eram onde aqueles escritores, os que eram os primeiros leitores, né, encontravam alguma coisa e saíam espalhando pelo Brasil. E isso afetou as grandes editoras, porque elas não precisavam de muito trabalho de estar em esse contato próximo na internet com os leitores, que eles já tinham a grande vitrine das grandes livrarias. Então, se inverteu tudo isso. Agora, a grande vitrine é a internet. Então, tá tendo uma reconstrução de como conversar com os leitores, como divulgar as obras. Os leitores, eles estão participativos na internet, muitos leitores estão, e assim, a gente pode ir pela nossa experiência mesmo. Quantos livros a gente leu porque passou na frente de uma vitrine da livraria e achou a capa bonita, entrou e viu e achou interessante, e quantos livros a gente leu porque o amigo falou que era bom, né? Então, isso está funcionando muito mais na internet hoje. A gente ainda não sabe como que vai ser o mercado editorial depois disso tudo. O que se sabe bastante é que vários passos estão caindo. Hoje a gente tem o Catarse, tem o Apoie-se, tem várias dessas iniciativas de financiamento coletivo que o próprio escritor trabalha todos os pontos até a publicação do seu livro e já tem os
compradores garantidos, né, nesse processo, é uma venda garantida, e não passa por editora, ele mesmo vai para a gráfica, às vezes ele faz todo o trabalho de diagramação, de capa, porque hoje é possível a gente aprender todos esses passos, que antes era só uma editora que fazia, você contrata um profissional para fazer a revisão, pode para todos esses trabalhos também, e você publica por conta. Não é um número de, não sei, 5.000 exemplares, como seria numa editora grande ou disponível numa rede de livrarias grande, mas é mais efetivo, você vai chegar nos seus leitores, não vai ser aquele livro que vai ficar parado na estante de livraria, às vezes anos, e que às vezes retorna para a editora e acaba sendo descartado. Então, eu acho que nesse contexto todo, o livro, os pequenos escritores, até os maiores, aqueles que já têm nome, eles estão conseguindo fazer a leitura chegar nos leitores de verdade. Os leitores estão lendo de verdade. Não é só aquela questão de vou comprar porque é bonito e vou deixar na minha estante. Então, mas ainda está acontecendo tudo isso. Acho que a gente daqui uns 5 anos vai ter alguns estudos em relação a isso. Legal, vamos torcer. Lais, a gente agradece muito a sua participação e aí abre espaço para você fazer sua conclusão do nosso bate-papo e já também informando a população aonde que ela pode procurar essa sala de leitura, como ela pode ter acesso a esse seu trabalho tão importante que é o de estimular livros, a leitura entre as crianças na infância, enfim. Fica contigo aí. Eu estou no SESC, né? Eu atendo na sala de leitura do SESC. No momento, estamos em home office, atendendo aos decretos municipais, até para não estimular as pessoas a irem, né, circularem na cidade. A gente está atendendo em home office, então as minhas atividades estão sendo online. A gente tem atividade toda semana, tem um clube de leitura para adultos que acontece na quinta-feira, todas as atividades às 18h30 da noite, é gratuito. Tem o Ideias Literárias, que é um clubinho de leitura para as crianças. E ali eu vou mais nos assuntos que elas gostam, né? Também na terça-feira, às 18h30. Tem um curso que ele é pago, mas é R$7 para comerciário, R$10 para público em geral, que é o Quem Conta um Conto, que é uma atividade de produção de textos, que no final a gente vai montar um livrinho de contos. É uma atividade que já funcionou no ano passado, deu super certo, a gente publicou um livrinho com contos das crianças e esse ano continua. Eles constroem o texto, eu só vou digitando e eles vão me falando as ideias, eu vou conversando com eles para tomar uma forma certinha, a gente produz um conto por mês. E vão começar algumas turmas novas de contação de história agora em abril, daí a respeito dessas eu ainda não sei passar muitas informações, mas logo a gente vai ter disponível no site do SESC e também falando diretamente comigo ou com o pessoal de atendimento do SESC. Então, legal. A gente agradece a sua participação, parabeniza aí pelo seu trabalho, que tenha fôlego e continue por muito e muito tempo, e novos leitores aí, porque isso é muito importante para a gente construir uma sociedade mais cidadã, mais humana e também melhor para todos aí. Muito obrigado. Obrigada pelo espaço. É contigo, Moacir. Muito bem, Paulo. Pessoal que está aí conosco, nos dando o prazer da companhia nessa manhã, vivendo o nosso dia na fronteira, vivendo a nossa manhã de sábado. Marco Zero, onde tudo começa.